Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, do ex-árbitro aí, reagindo aí aos lances polêmicos do Flamengo e defendendo o Mengão aí, né. Ele diz aí, deixa bem claro aí, que não teve essa polêmica, foi pênalti sim. Ele defende o Flamengo aí, meio os comentaristas tentando aí dizer que não foi, e deixa todos aí sem graça e diz que foi pênalti sim. Vamos ver aí a reação desse no Mané Garrincha lá em Brasília e terminou em 2-1 para o Flamengo, jogo de virada para o Flamengo, mas jogo também com muita polêmica. Pedro Henrique Torres chega agora no Sport Center com mais informações. Valeu, pessoal. Aqui em Brasília, estádio Mané Garrincha, uma vitória emocionante do Flamengo no finalzinho da partida, de virada, com um lance inusitado, 2-1 sobre o Criciúma, um gol de Gabigol que deixou o Flamengo com 34 pontos na tabela. A alegria de um é a alegria de todos. A alegria de um é a alegria de todos. Um jogo bastante emocionante, estádio cheio, quase 60 mil pessoas no estádio Mané Garrincha empurrando o Flamengo, mas quem saiu na frente foi o Criciúma, com o Rodrigo, aproveitou uma bola parada na área, bateu, teve o rebote e aí completou para o gol, deixou o pessoal apreensivo aqui no Mané Garrincha. No segundo tempo, o Pedro teve a oportunidade de empatar o jogo, um pênalti sofrido pelo Arrascaeta, mas acabou parando nas mãos do goleiro. Depois o Flamengo pressionou e aí sim o Pedro, uma bela jogada com o Arrascaeta, empatou 1-1. Gabigol entrou em campo, foi ovacionado pela torcida, movimentou o estádio e aí um lance muito curioso no fim da partida, 2 bolas em campo e o Barreto, volante ali, meio campista do Criciúma, chutou uma bola na outra. Na hora que o Cebolinha ia finalizar para o gol, o árbitro assinalou o pênalti de acordo com a regra e aí o Gabigol cobrou, fez 2-1, levou o estádio à loucura. Então o Flamengo conseguiu essa grande vitória. Depois do jogo ouvimos aqui alguns dos personagens dessa partida. Nenhum jogador do Flamengo falou com a imprensa na zona mista, não houve, mas o técnico Tite conversou sim com todos os profissionais que aqui estavam. Estava muito ansioso no primeiro tempo. Queria fazer um segundo movimento sem ter feito o primeiro. Quando a gente está excessivamente ansioso, a naturalidade das ações ofensivas, a naturalidade dos momentos em que tu tem que fazer um processo defensivo de bola parada, ele fica prejudicado. Até pela expectativa de que volta todo mundo, tu acha que as coisas são assim. Elas não são assim. É um processo de retomada também. E eu sabia disso. E foi isso que eu falei no intervalo. Ei, não é assim. Justamente por esse fator. Não dá. Sempre sair na frente é um aspecto emocional, mental importante para uma vitória. De um primeiro tempo espetacular o nosso e muito melhor até que o Flamengo em termos de finalização. Claro, o Flamengo com mais volume, a gente já sabia, não adianta. A qualidade do Flamengo é muito alta. Futebol você tenta controlar o quê? Você controla ações defensivas, ofensivas, transições, você tenta controlar a bola parada, é o conteúdo do jogo. Mas você tem algumas coisas que você não controla. E a arbitragem, ele tem sido um ponto fora da curva, não só contra o Criciúma, mas ao mesmo tempo em outros jogos. Qual que é a nossa reclamação no lance ali? O lance da origem, o lance que termina para o pênalti, ele marcar o pênalti, ele está correto. Só que a origem antes, a regra era bem clara. Se tem uma segunda bola, né, no setor envolvido a jogada, ele deve parar o lance. Então, uma bola estava próxima à outra. Até quando o Barreto vira, o jogador do Flamengo já tem um controle de uma bola e tem outra bola à frente dele. Então, essa é a nossa reclamação, porque ele teve tempo. Então é isso, o Flamengo segue a batida na temporada. Próxima quarta-feira contra o Vitória no Barradão. Tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Criciúma só volta a campo no dia 27 com o Juventude. Renata Ruel, por favor, volte ao Sport Center, porque nós temos que falar desse jogo. A gente fala de pênalti marcado no Arrascaeta, a gente fala de pênalti não marcado no Léo Pereira e, claro, falaremos também de 2 bolas em campo. Por favor, comece as suas explicações, porque tem muita coisa para a gente conversar. Tem muita coisa sim, Nath. É interessante a gente falar que a arbitragem não deixa o brasileiro sem assunto, né? É assunto para mesa de bar, para roda
de amigos, para encontro de família, e aí vamos nós, e só está começando a rodada. Aí a gente tem o primeiro lance, que é o pênalti marcado em cima do Pedro. Para mim, você tem uma infração, sim, você tem um calço imprudente. Nesse calço imprudente, o árbitro está muito bem posicionado, e aí fica até complicado a gente falar o porquê que ele não marcou. Às vezes até a proximidade demais faz com que ele não veja a ação conforme deveria. Para mim, é aquela faltinha dentro do campo, contato mínimo, lance imprudente. Ao você agir com a disputa com o adversário, você age sem precaução, falta sem cartão amarelo. Dentro da área pênalti, eu concordo com a revisão do VAR nesse lance. Tá certo, já pode emendar então, por favor, agora o não pênalti em cima do Léo Pereira. Vamos lá, nós temos vários lances, né? Eu falo que esse jogo exigiu bastante. Você tem a ação do goleiro em defender a bola. Ele primeiro defende a bola e depois você tem o contato de jogo. Para mim, o que acontece aí? A hora que ele defende, é o próprio atacante que vai em cima dele. A imagem de trás do gol é até melhor essa aí, ó. Ele defende e quem tá vindo em direção a ele é o atacante. Você tem um contato de jogo, você tem um contato onde o goleiro primeiro pega a bola e depois tem o contato com o jogador. Contato perna com costas ali, sem a intensidade alta, sem nada disso. Para mim, segue um lance. Mas eu falo que o goleiro aí, ele teve mais sorte do que juízo. E vamos pro último, né, Nath? Não, por favor, porque agora de fato é uma grande polêmica. Eu admito pra você, Renata, que eu nunca tinha visto nada parecido com isso. O desenrolar, na verdade, do que aconteceu, que foram as duas bolas ali em determinado momento dentro de campo. A gente está muito acostumado a ver a arbitragem muitas vezes parar o jogo quando tem um objeto, uma bola, algo extra. Até aconteceu no jogo do Palmeiras depois, né? Tinha umas bexigas no campo de jogo, nem estava na jogada, o árbitro já parou a jogada e já pediu para tirar. O que acontece nesse lance? A regra, nós temos duas regras diferentes aí. Primeiro, a regra 5. A regra 5 fala que se você tem uma bola adicional no campo de jogo, o árbitro tem que paralisar a partida se essa bola interferir na jogada. E aí você vai para uma regra 12, que é a questão do jogador arremessar ou tocar a bola, outro jogador com um objeto. Quando ele jogar com a mão, arremessar com a mão, ou jogar, tocar a bola do jogo com outra bola, com outro objeto, pela regra do jogo é tiro livre direto. Dentro da área, tiro penal. Essa é a regra. A questão é, esse lance de jogar a bola na outra bola, isso dentro da área é pênalti, é factual, não tem interpretação se a bola está em jogo. Onde cabe a interpretação? Se essa bola extra interfere ou não na ação do defensor. O defensor, ele muda a direção dele, vai jogar essa bola e aí faz com que a bola interfere, ou ele simplesmente a bola está no caminho dele e isso interfere a ação dele. Outro ponto importante que eu acho fundamental, o árbitro apitou, paralisou o jogo? Não apitou, não paralisou o jogo. Ele estava de frente para o jogo e viu aquela bola extra. Se ele deixou o jogo correr, ele interpretou que aquela bola não interfere no jogo naquele momento, não importa a proximidade. Não escutou apito, está valendo tudo. E aí entra até a questão que o próprio jogador, né, admitiu depois em entrevista que não tinha intenção e muitos não sabem da regra. Então, dentro da realidade do que a gente vê num jogo, a maioria dos árbitros nesse tipo de lance vai deixar o jogo correr e vai marcar uma infração, uma penalidade. E aí entra a interpretação, como eu falei, se cabe ou não a interferência nesse lance anterior dessa bola extra no campo. Tá certo, Renata. Muito obrigada pelas informações. Mas antes de você ir embora, porque você achou que seu sábado à noite seria tranquilo? Pois bem, agora a gente fala de Série B com você. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Nós vimos aí que a imprensa repercutiu todo esse jogo aí polêmico, né? Teve lances aí que os comentários tentaram, né? Convencer aí os ex-árbitros, né?
a dizer que estava errado, que o Flamengo foi beneficiado, mas os ex-árbitros aí, né, foram em defesa do Flamengo aí, falaram que foi pênalti sim. Teve lance também que era para ser expulsão e pênalti para o Flamengo, que é o lance do goleiro que chega numa voadora e acerta o jogador do Flamengo, né, o Pereira, né, e era por VAR chamar, mas não chamou, e o Flamengo foi prejudicado nesse lance. Então teve muitos lances aí que era para o Flamengo, né, receber aí, né, a compensação da falta, mas não teve, né? E os ex-árbitros aí, né, largaram o aço e não pouparam, né, palavras aí e falaram bastante sobre os lances aí do Flamengo. É isso, né? Eles tentaram aí convencer o árbitro, mas não. Ele foi direto ao ponto, né, e acabou defendendo o Flamengo e muito. E é isso, o Flamengo venceu aí, conquistou esses 3 pontos tão importantes, né? Lembrando que todos os 3 pela briga venceram esse jogo, né? O Botafogo venceu também, o Palmeiras também venceu, né? Então continua aí os 3 aí brigando frente a frente aí pelo Brasileirão, como de costume, todos os anos aí, vem brigando. Mas é isso. Qual a sua opinião sobre tudo isso, torcedor? Deixe pra gente sua opinião aí, né? Minha opinião é que o Flamengo, além de ser prejudicado aí, né, poderia ter feito mais gol, né? E não sei o que é que os antes estão reclamando aí, visto que o Flamengo vem sendo prejudicado jogo após jogo, dizendo que o Flamengo é beneficiado. Quando o Flamengo é prejudicado, eles dão risada, né? Não falam nada, mas agora eles estão aí falando. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe seus comentários, inscreva no canal e até o próximo vídeo.